Ó, nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica para você exportar os seus quantitativos do Revit diretamente para o Excel de forma automática. Então chega daquela história de tu ter que vir aqui em tabela por tabela, aqui em arquivo, exportar, e aí a gente vai aqui em relatórios, tabela, e aí ele exporta uma tabela por vez em CSV, aí você tem que copiar aquele CSV para o Excel e fazer isso tabela por tabela. Chega! A partir de agora, você simplesmente vai dar um clique e todos os seus quantitativos vão ser exportados diretamente para o Excel. A gente vai salvar tudo em um arquivo só e cada aba dessa é relacionada a uma planilha, uma tabela aqui do Revit, tá? Para a gente conseguir exportar essas tabelas para o Excel automaticamente, a gente vai criar uma automação aqui no Revit utilizando o Dynamo. Mas calma, se tu nunca ouviu falar no que é Dynamo, nunca mexeu na sua vida, fica tranquilo que eu vou te dar todo o passo a passo. Essa automação é super simples de fazer e a gente vai fazer ela em 3 etapas. E eu vou te explicar aqui tintim por tintim. E se você tiver alguma dúvida, é só você colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Então, bora lá para ação, bora para nossa tela do Dynamo. Bom, indo aqui para o Revit, a gente vai aqui em gerenciar e vamos abrir o nosso Dynamo aqui em cima. Chegando aqui na tela do Dynamo, a gente vai em novo para criar uma nova automação. Feito isso, a gente vai ter essa tela em branco aqui e aí a gente vai começar a trabalhar com os nós para chegar nesse resultado de exportar as tabelas lá para o Excel. Essa automação, ela passa por 3 passos. O primeiro passo é a gente trazer aquelas tabelas do Revit aqui para nossa tela do Dynamo. Então, bora lá. Para a gente trazer as nossas tabelas aqui para o Dynamo, a gente vai chamar aqui o nosso Element Classes, que são as classes aí do teu Revit. A gente vai puxar aqui. Só um detalhe, se você estiver trabalhando com um Revit uma versão inferior ao 2023, ele vai aparecer como Element Types, tá? E o nó posterior a esse também vai ser relacionado a Element Types e não a Element Classes. Mas se você está trabalhando com Revit 2023 para cima, só seguir aqui meu passo a passo. Então beleza, aqui em Element Classes, a gente vai selecionar aqui a View Schedule, que é justamente a nossa tabela. E aí, para a gente puxar todas as nossas tabelas do modelo, a gente vai convocar aqui o nó de All Elements of Class, para a gente puxar todos os elementos dessa classe. E a gente conecta aqui os dois, ó. Apertamos F5 e aí a gente percebe aqui todas as tabelas aqui do meu modelo. E esse é basicamente o passo 1. A gente conseguiu trazer as tabelas do Revit aqui para dentro do Dynamo para a gente conseguir trabalhar com essa informação delas agora. O passo 2 é a gente obter a informação, o que está dentro dessa tabela aqui que a gente importou. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito aqui, vamos em Get Data, para a gente puxar esse nó aqui, que ele obtém os dados de uma tabela. Mas percebe que ele é um pouco diferente, né? Ele tem esse íconezinho azul aqui. Isso é porque esse nó é um nó de desenvolvedor, é um nó que você baixa aí na sua máquina e eu vou te ensinar agora como que você faz para baixar. Para você baixar um pacote, a gente vai aqui em pacotes, vamos em pesquisar por um pacote. E aqui você vai digitar exatamente o nome do pacote, que no meu caso aqui é BIM/ORF Nodes, que é esse primeiro aqui que aparece. Você vai clicar aqui em instalar, mas no meu caso já está instalado. Feito isso, a gente vai entrar aqui com o Elements na Schedule View e ele vai retornar para a gente todos os dados das minhas tabelas. Então tá tudo aqui listado para a gente pegar essa informação e depois exportá-la para o Excel. E chegamos ao terceiro e último passo, que é a gente pegar esses dados que a gente obteve e exportá-los para o Excel de forma automática. Para isso aqui no Dynamo, você vai pesquisar por OpenXML, Export Excel. E ele vai abrir essa abinha aqui. E aí aqui você vai colocando as entradas que ele pede. De cara, eu percebo que aqui em Data são os dados que a gente vai gravar nessa planilha. Que no caso é isso aqui que a gente obteve, né? Então a gente só conecta aqui. Tá faltando aqui das minhas entradas vermelhas, que são as minhas entradas obrigatórias, o File Path e o Sheet Name. O File Path, ele é justamente o arquivo do Excel. Porque o que acontece? O Dynamo, ele não vai criar um arquivo em Excel do zero. Você tem que criar um arquivo para ele, que pode ser em branco nesse caso, para ele simplesmente inserir as informações dentro daquele arquivo, tá? Então a gente vai chamar aqui um nó de File Path. Vamos aqui em File Path. E aí a gente vai selecionar o nosso Excel. Então vou aqui em procurar. E aí eu seleciono aqui o meu Excel. No meu caso, eu coloquei uma planilha em branco mesmo, tá? Não tem nada criado. Eu simplesmente criei um Excel do zero e coloquei lá. E aí aqui no File Path, a gente vai conectar aqui nesse de cima. O que tá faltando aqui pra gente finalizar
essa nossa automação é o sheet name, que é justamente o nome da aba do Excel. Então lembra lá no começo que eu exportei para o Excel e tinham várias abas e cada aba daquela era uma planilha do Revit? É justamente isso. Então a gente tem que obter os nomes daquelas abas do Excel para a gente trazer para esse sheet name aqui. Para isso, aqui na nossa library aqui do Dynamo, a gente vai acessar a Revit e aí vamos em Element, vamos em Element novamente. E aí a gente vai lá nos nós de propriedades e vamos obter o nome do elemento, que no meu caso aqui é o próprio nome da tabela. Ó. Então a gente vai conectar aqui, vou dar F5 e aí ele me retornou aqui o nome das minhas tabelas. Aí essa string aqui a gente vai colocar aqui em sheet name, ó. Feito isso, a gente já pode dar o nosso F5 para ele exportar essa tabela, mas deixa eu só passar aqui por essas outras entradas para você entender quais são as possibilidades de você personalizar aí na sua máquina. Bom, o Start Row e Start Column, eles são relacionados à linha e à coluna que você vai iniciar a inserção dos dados lá no Excel. Por padrão, ele já vai trazer como 0, então se você está trabalhando aí com uma planilha em branco, você pode deixar como 0 e tá tudo certo. Mas se você tiver aí a sua própria planilha padrão de quantitativos, que daí tem todo um cabeçalho e um título, aí vale você descer um pouco esses dados, né? Então, você pode colocar um para ele colocar lá na segunda linha, ou na coluna, se você quiser, né? Você pode colocar um para ele pular uma coluna. Aí fica a seu critério personalizar de acordo aí com a sua situação. No meu caso aqui, eu vou deixar tudo como 0, tá? E esse overwrite é para sobrescrever os dados. Então, caso você está fazendo aí uma atualização dos quantitativos, ele vai limpar os quantitativos antigos e vai adicionar os novos. E esse write as string é para ele ler tudo como texto. Mas no meu caso aqui, eu vou deixar como número para eu fazer depois operações, e a gente pode trabalhar com uma tabela dinâmica lá também. Beleza, eu vou dar o meu F5 aqui. Aparentemente ele me deu tudo certo. Vamos lá abrir a nossa planilha para ver se realmente ele exportou para lá. Ó, eu abri a minha planilha, ele deu esse errinho aqui perguntando se é um arquivo confiável. E sim, tá tudo certo, pode marcar que sim. E aí, conforme você for clicando, você vai perceber que os quantitativos foram todos exportados aqui para o Excel de forma automática. Se você gostou desse vídeo, vai passar a usar essa rotina e vai parar de ter que exportar os quantitativos de forma manual aqui no Revit, deixa o seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque toda semana eu posto esse tipo de conteúdo para te ajudar a entregar os seus projetos muito mais rápido no Revit, utilizando soluções de Dynamo e plugins. Aí eu vou deixar aqui na descrição meu e-book gratuito para você aprender o básico, para você aprender a base de Dynamo e conseguir criar esse tipo de automação aqui que eu ensinei nessa aula. Lá vão ter outras automações para você criar e vai ter tudo explicadinho de como que o Dynamo funciona do mais absoluto zero. Então, se você está iniciando aí seus estudos de Dynamo, eu recomendo muito que você baixe esse material. E se ficar com alguma dúvida, é só colocar aqui no comentário ou me mandar uma DM lá no meu Instagram. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.